Olá, meus queridos. Hoje estaremos aí trazendo um pouco de esclarecimento da real tradução do que fala em Levíticos, no capítulo 12. Estaremos aí explanando uma pequena leitura do real significado de Levítico, capítulo 2, ok? Vamos lá. Levítico 2, estudo e interpretação. Levítico 2 é um capítulo essencial no Antigo Testamento da Bíblia, que oferece insights profundos sobre os rituais de ofertas e sacrifício no contexto religioso judaico. Neste estudo, exploraremos as nuances deste capítulo, analisando seus significados e lições para os fiéis de hoje. Vamos embarcar em uma jornada de compreensão da mensagem por trás de Levíticos 2. Introdução a Levítico 2. Levítico é o terceiro livro da Bíblia e é parte do Pentateuco, também conhecido como a Torá. O capítulo 2 apresenta instruções detalhadas sobre ofertas de cereais, uma forma significativa de adoração do antigo judaísmo. O propósito das ofertas de cereais. Significado simbólico. As ofertas de cereais eram um ato de gratidão e reverência a Deus, simbolizando as dedicações de todos os aspectos da vida para Ele. Expressão de devoção. As ofertas eram uma maneira de demonstrar devoção e humildade diante de Deus, reconhecendo a soberania divina sobre a terra e os frutos dela. Os ingredientes das ofertas. Farinha de trigo. A farinha de trigo usada nas ofertas representa a provisão de Deus e a importância de confiar em sua sustentação. O azeite e incenso. O azeite e o incenso adicionados à farinha simbolizam o aroma agradável da adoração sincera e a iluminação espiritual que vem de estar em comunhão com Deus. Ausência de fermento. Purificação e integridade. A proibição do fermento nas ofertas destaca a necessidade de pureza e integridade ao se aproximar de Deus sem contaminação do pecado. Preparação e oferta. Processo detalhado. O capítulo descreve minuciosamente como preparar e apresentar as ofertas, enfatizando a atenção aos detalhes e a reverência ao realizar os rituais. Aplicação contemporânea, espiritualidade pessoal. Apesar de não seguirmos os rituais exatos de ofertas hoje, podemos aplicar a essência por trás dessas práticas em nossa vida espiritual, oferecendo nossa devoção e gratidão a Deus. Pureza e integridade. A mensagem de pureza e integridade ressoa em nossa busca por uma vida piedosa, afastando-nos da influências negativas e buscando uma conexão mais profunda com Deus. Conclusão desse capítulo. Levítico 2 nos lembra da importância de nos aproximarmos de Deus com humildade, gratidão e pureza. Embora as práticas antigas possam definir de nossa adoração atual, os princípios subjacentes continuam revelantes em nossa jornada espiritual. Perguntas frequentes sobre o capítulo 2 de versículo do livro de Levítico. Quais são as ofertas de cereais em Levítico 2? Levítico 2 descreve as ofertas de cereais, também conhecidas como ofertas de manjares, que eram apresentados no contexto dos rituais religiosos da antiga tradição judaica. Essas ofertas eram compostas por ingredientes como farinha de trigo, azeite e incenso, simbolizando a devoção e gratidão do povo de Deus. Essas ofertas não envolviam o sacrifício de animais, mas eram uma forma de expressar reverência e precisas sobre elas deveriam ser preparadas e apresentadas no altar, destacando a importância do cuidado e da dedicação nas práticas religiosas da época. Pergunta de número 2. Por que o fermento era proibido nas ofertas? O fermento era proibido nas ofertas conforme estabelecido em Levítico e outras partes da Bíblia hebraica, devido ao simbolismo que carregava. O fermento é
que é usado para fazer a massa crescer. Estava associado à aldeia de corrupção, impureza e crescimento descontrolado. Nas ofertas, o uso do fermento poderia representar uma analogia indesejada com o pecado e a corrupção, que eram considerados elementos impuros e inaceitáveis perante a santidade de Deus. Assim, a ausência de fermento nas ofertas de cereais refletia o desejo de apresentar algo puro, não corrompido e digno de ser oferecido a Deus como um ato de devoção e adoração. Pergunta de número 3. Como podemos aplicar os princípios de Levítico 2 hoje? Hoje, podemos extrair valiosos princípios dos ensinamentos contidos em Levítico 2, que transcendem a antiguidade e ainda possuem relevância espiritual. Assim como as ofertas de cereais eram apresentadas com zelo e atenção aos detalhes, podemos aplicar essa mesma dedicação em nossa relação com Deus nos dias de hoje. O uso do fermento como símbolo de impureza nos lembra da importância de nos purificarmos de influências negativas e pecaminosas em nossa vida diária, buscando uma conexão mais profunda com o divino. Da mesma forma, assim como as oferendas eram uma expressão de gratidão e devoção, podemos praticar a gratidão constante e a adoração sincera em nossas vidas, oferecendo nossos talentos, recursos e tempo para servir aos outros e honrar a Deus. Em última análise, os princípios de Levítico 2 nos inspiram a viver com um coração puro, agradecido e comprometido com valores espirituais, refletindo uma busca contínua para a comunhão com o sagrado em nosso mundo moderno. Amém? Pergunta de número 4. Levítico 2 é relevante para os não-judeus? Os ensinamentos preciosos encontrados em Levítico 2 transcendem fronteiras culturais e espirituais, possuindo uma mensagem profunda que ressoa não apenas com aqueles que seguem a tradição judaica, mas também com todos os que buscam uma conexão significativa com o divino. A proibição do fermento nas ofertas de cereais, por exemplo, serve como um lembrete universal sobre a importância de nos afastarmos das impurezas e do pecado em nossas vidas, buscando uma pureza de coração e uma relação mais profunda com Deus. As ofertas de cereais também simbolizam a devoção, gratidão e a disposição de oferecer o nosso melhor para o Criador, princípios que podem ser aplicados por qualquer pessoa, independente da sua origem religiosa. Dessa forma, Levítico 2 nos convida a transcender diferenças e abraçar valores espirituais que são relevantes para toda a humanidade, orientando-nos a viver uma vida de propósito, integridade e busca pela comunhão com o sagrado. E o 5, última pergunta. O que aprendemos com Levítico 2? Levítico 2 nos ensina a importância de apresentar a Deus o nosso melhor em todas as áreas das nossas vidas. Assim como as ofertas de cereais eram preparadas com cuidado e dedicação, somos chamados a oferecer nosso talento, recursos e tempo com a mesma atitude de devoção. A proibição do fermento nos lembra da necessidade de nos afastarmos das impurezas e influências negativas que podem nos corromper espiritualmente. Além disso, a prática de expressar gratidão e adoração através das ofertas nos lembram que nossa conexão com o divino deve ser uma prioridade constante. Ao integrar esses princípios, somos capacitados a viver uma vida que reflete pureza de coração, gratidão e busca incessante pela presença de Deus em nosso caminho espiritual. Amém? Então é isso, meus queridos. A tradução real do Levítico 2. Ofereceu uma oferta ao Senhor, o seu melhor, o seu cereal puro, o seu melhor puro, uma oferta, um cereal, um alimento sem fermento, que aqui no Levítico 2 significa impurezas, contaminações, erros, enganos, profanos, prostituições, lascívia. Então que nós possamos oferecer para Deus o nosso melhor, a nossa vida pura, imaculada na presença de Deus. Oferecer o nosso melhor no reto, na gratidão, na pureza de servir ao Senhor com alegria, de nos alegrar na presença de Deus e também de servir ao próximo.
assim como Deus nos ensinou no passado e nos dias de hoje, através de Jesus Cristo. Então é isso que o fermento simboliza a impureza. Não coloque fermento, não acrescente algo impuro em sua vida. Pelo contrário, só acrescente algo que venha te engrandecer e que venha te engrandecer na presença de Deus, para que você possa engrandecer o seu Deus, o seu Criador. Essa é a real tradução, essa é a real explicação que nos ensina o Antigo Testamento, as Escrituras, em Levítico 2, que foi escritas e voltadas, direcionada para os sacerdotes. Pessoas que eram separados para servir a Deus. No caso, você foi chamado para servir a Deus. Você foi separado para servir a Deus de uma forma santa, reta, imaculada. Todos nós somos chamados, temos um chamado de Deus em nossas vidas para ser santo na presença de Deus. Lembre-se, não use o fermento em sua vida. Não deixe coisas impuras entrar em sua vida. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa reta na comunidade, na sua família, no seu lar, no seu casamento e diante de Deus. E aí você será uma pessoa mais feliz e próspera. Amém? Que Deus ele possa continuar falando ao seu coração e dando mais discernimento e conhecimento.